Meu irmão, vem comigo aí, vem refletir, meditar na palavra de Deus. Isso que é muito raro hoje, pouquíssimos que estão hoje valorizando a palavra de Deus, pouquíssimos que estão hoje interessados em buscar o conhecimento da palavra, examinar, estudar, ouvir a palavra de Deus. Pouquíssimo no meio da igreja, no meio da congregação. São poucos os que têm fome e sede da palavra, os que têm prazer na palavra, os que buscam a palavra, porque a maioria estão voltada para buscar aquilo que é mais interessante para ela neste mundo aqui, satisfações, né? As suas necessidades realizadas, não a palavra, porque a palavra de Deus, ela é buscada por poucos, porque a maioria, a multidão não está interessada na palavra de Deus. A multidão está interessado nas suas realizações, nas suas satisfações, as suas necessidades seculares, não as suas necessidades espirituais. Então são pouquíssimos que buscam a palavra de Deus, porque a maioria tem comichão nos ouvidos, não suportam, não estão dispostos, não aceitam, não tem prazer em ouvir, nem ser instruído, nem orientado pela palavra. Muitos que vão à igreja, no templo local, lugar onde se congrega, denominacional, muitos estão lá dentro, mas não com prazer na palavra. Vão buscar aquilo que lhe agrada, os movimentos sobrenaturais, os milagres, os acontecimentos, as bênçãos, as vitórias, mas não a palavra de Deus. Aí é onde mora o perigo, aí é onde está a derrota de muitos, pensando que estão tendo vitória. Se decepcionarão no final. Então, por quê? Porque a maior investida do maligno na humanidade é desviando ela da palavra. O propósito de Satanás é tirar as pessoas da direção da palavra. As pessoas podem viver tudo o que quiserem viver. Não estando na palavra de Deus, tudo é vã, tudo é inútil, tudo é inócuo, tudo que se vive não tem sentido, não tem resultado algum na vida espiritual para com Deus. Então, nesse momento, eu convido você a essa reflexão, convidando você a ser prudente nesse assunto, porque se você analisar as Escrituras, você vai ver que Deus chama o homem para o maior compromisso da sua vida, que é ouvir e praticar a sua palavra, guardar a sua palavra, que é por onde Deus ensina, instrui, orienta, conduz, não é? É a palavra de Deus. Tanto é que hoje nós vemos que o diabo, ele trabalha de uma forma, né, terrível contra a palavra de Deus, levando a humanidade a transgredir a palavra de Deus. A gente vê isso hoje dentro, né, dos conceitos da sociedade, nas leis que se estabelecem. Por exemplo, né, o diabo trabalha e leva para levar a humanidade a pecar contra Deus, o seu Criador, o seu Senhor, onde ele leva a criatura a desobedecer e transgredir a palavra de Deus. O que é transgredir a palavra de Deus? É não dar ouvido, é viver contrário à direção que Deus nos dá através da sua palavra. As orientações, as instruções que Deus nos dá na sua palavra. Nós podemos ver hoje que Deus criou o homem e criou a mulher. Isso é uma regra geral, absoluta que Deus criou. O inimigo trabalha deturpando essa verdade, aonde ele leva as pessoas a entender com esse conceito de ideologia de gêneros, que o homem está num corpo de homem, mas é mulher, e que a mulher está num corpo de mulher, mas é homem. Então ele leva as pessoas a deturparem essa realidade, essa verdade, esse fato absoluto, que não há como mudar isso. Mas ele leva as pessoas de uma forma a ignorar a verdade de Deus, né? Deus criou o homem e a mulher para um relacionamento conjugal, homem e mulher. O inimigo hoje trabalha levando o homem a ter relacionamento com outro homem, mulher a ter relacionamento com outras mulheres, deturpando a determinação de Deus, a orientação de Deus, levando a humanidade a pecar contra Deus.
ignorando e transgredindo as suas ordenanças, os seus princípios que ele estabeleceu. Deus criou a família. A família, a fórmula original dela é pai, mãe, filhos e filhas. Hoje a sociedade vive outro padrão de família, onde é homem, homem, pai, pai, mãe, mãe. Não existe isso, deturpando o princípio que Deus estabeleceu. Deus criou o homem como cabeça da família, o líder. Hoje, esse movimento feminista, né, a sociedade criando conceitos, onde querem, com esse propósito de igualdade, direito de igualdade, tirar a autoridade do homem da família, desfazendo, deturpando os princípios que Deus estabeleceu para a família. Deus criou a mulher, o homem o cabeça, porque a mulher veio do homem. Deus ordena que a mulher sujeite-se ao homem, ao marido. Hoje a sociedade prega diferente, direitos iguais, fazendo com que a mulher não se submeta ao marido. Queira ser igual, não, igualdade sim. O homem, todos são iguais dentro da necessidade espiritual para com Deus. Todos são iguais na humanidade, mas somos diferentes nos compromissos, nas regras que Deus deixou. O homem, ele tem uma responsabilidade maior que a mulher, porque Deus estabeleceu o homem como o cabeça e não a mulher. Deus estabeleceu o homem como aquele que dirige, conduz, como cabeça. E hoje a sociedade, com essa ideia de igualdade, levando as mulheres a rebelar-se contra os homens, as mulheres, as esposas rebelar-se contra os maridos, indo de encontro aos princípios de Deus. Os filhos têm que obedecer aos pais. Hoje a sociedade e as leis criando meios que levam os filhos a desobedecerem aos pais, a não dar valor à autoridade dos pais, a desprezarem a autoridade dos pais, criando leis que punem os pais quando vão corrigir os seus filhos pela rebeldia. Tudo é uma sutileza de Satanás para fazer o homem transgredir e não viver os princípios estabelecidos por Deus através da sua palavra. Deus orienta a sua criatura. Deus não colocou o homem e disse viva do jeito que quer. Deus estabeleceu regras, padrões, princípios. Orientou o homem como viver. Porque Deus é quem criou. Deus é quem é o Senhor. O homem tem que submeter-se a Deus. E o inimigo trabalha para deturpar os princípios de Deus, fazendo o homem a contrariar todos os princípios de Deus, estabelecer a sua forma e desprezando a forma que Deus estabeleceu. Então, eu quero dizer isso para você: a maior investida do maligno é essa. É levar as pessoas a deturparem, a desfazerem, a transgredirem a palavra de Deus. O inimigo não está preocupado com uma pessoa que está vivendo uma religiosidade, está cumprindo as devoções religiosas, guardando os ritos, participando de manifestações, nos seus cultos litúrgicos, nas suas religiões, nas suas igrejas. O inimigo não está preocupado se uma pessoa passa 7 dias fazendo campanha de oração, de jejum, ou se ela vive todo dia na igreja participando dos trabalhos. O inimigo não está preocupado com isso, porque a investida dele não é tirar ninguém da igreja, nem fazer ninguém deixar de ir para os trabalhos da igreja. A investida do inimigo é trabalhar as pessoas para não se submeterem à palavra de Deus. Porque foi aí que ele investiu no princípio da humanidade, usando o homem a transgredir a palavra de Deus, não dar ouvido à orientação de Deus e desacreditar das orientações de Deus, levando o homem à maldição eterna. Como nós conhecemos a história lá no princípio de Adão, que ignorou a orientação de Deus e foi seguir a orientação do diabo para satisfazer o desejo do seu coração. Muita gente está vivendo assim hoje, crentes dentro da igreja. Porque Deus, ele tem compromisso. O compromisso com o homem para com Deus é guardar sua palavra, não é outro. O compromisso do homem para com Deus é guardar sua palavra, não é ser religioso.
Porque o que Deus pede é isso, que todos guardem, observem, pratiquem a palavra dele. Deus, quando estabeleceu a Moisés a que fizesse o tabernáculo, Deus deu a medida, Deus deu o tamanho, Deus estabeleceu toda a forma do tabernáculo. E Moisés tinha que fazer segundo a orientação de Deus pela sua palavra a Moisés. Não como Moisés queria, não como viesse o desejo do coração de Moisés, e nem como Moisés intencionasse no seu conceito pessoal. Não! Quando Deus disse a Noé, faz a arca, Deus deu medida, largura, espessura, tamanho, Deus fez tudo. Deu toda a orientação pela sua palavra. A importância, o compromisso do homem para com Deus é guardar a palavra dele. Isso é muito sério. Quando Deus pega Josué para assumir o lugar de Moisés na liderança do povo, Deus diz a Josué: Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, Josué, para que tu faça tudo conforme ela está escrito. Não te desvia nem para a direita nem para a esquerda, mas te conduz como ela te orienta, para que tu prospere, para que tu tenha vitória, para que tu seja próspero. É a palavra, é guardar, é praticar, é olhar para ela, andar por ela, se conduzir por ela. É o crivo, é a linha, é o prumo, é a régua para todo ser humano ser bem-aventurado. É a palavra de Deus. No Salmo 1, muito lindo isso aqui, muito maravilhoso essa orientação. Deus diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz no versículo 2, do capítulo 1 de Salmos: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Oh Jesus, tende a misericórdia de nós. Hoje não temos mais esse prazer, a igreja não tem esse prazer de meditar na lei do Senhor, na palavra do Senhor. A igreja hoje está acostumada a passar 2 horas num culto, 20 minutos de palavra, que muitos não pregam a palavra. Quando tem muito, tem meia hora de palavra, porque a igreja não tem prazer na palavra. O prazer da igreja hoje é ver os profetas fazer movimento, é ver os departamentos se apresentarem, é ver teatros na igreja, é ver peças na igreja, é ver homenagem na igreja, é participar de festividades, de campanha, mas não tem prazer na palavra do Senhor, porque essa palavra que nós temos que meditar de dia e de noite está se referindo o tempo todo em nossa vida. Temos que ter prazer na palavra de Deus. E hoje, infelizmente, é uma realidade. A igreja não tem prazer na palavra de Deus. A igreja precisa tomar a atitude que Israel tomou. Sentiu o desejo da palavra, pediu a Esdras, o sacerdote, que trouxesse a palavra, porque eles queriam ouvir a palavra. Porque muito tempo eles estavam sem ouvir a palavra do Senhor. É o que precisa hoje na igreja, porque a investida do diabo na vida do homem, na vida da humanidade, na vida da igreja, é para tirar o homem da palavra de Deus. Quando ele foi tentar Jesus, ele tentou Jesus com a palavra, para tirar Jesus da palavra, para fazer Jesus desviar-se da palavra, da orientação de Deus, não seguir a instrução de Deus. O diabo usou a própria palavra. Hoje as igrejas estão cheias dessa tentação de Satanás, levando muitos a pecarem contra Deus, desviando-se da palavra, muitos usando a palavra de uma forma perversa, maligna, herética, com doutrinas anátemas, com conceitos que não estão na palavra, que não são dirigidas, orientadas por Deus, que não foi Jesus que ensinou no seu evangelho. Hoje tem muitas práticas dentro da igreja, levando o povo a viver que não é a palavra de Deus, mas estão usando a palavra. Estratégia de Satanás, porque o propósito do diabo é tirar você da direção da palavra. Ele não está preocupado em tirar você da campanha de oração. Ele não está preocupado em tirar você da campanha de evangelização. Ele não está preocupado em tirar você da ida aos cultos todos os dias, toda semana, todas as horas que tiver. Não.
Ele não está preocupado com isso. Isso é irrelevante se não guardar a palavra de Deus. Ele está preocupado em tirar a palavra do teu coração, do teu desejo, do teu prazer, em tirar você da orientação da palavra. Você pode viver todo o conceito religioso. Não estando na palavra, você está perdido, derrotado, sem comunhão com Deus, na condenação do pecado. É em vão tanta manifestação religiosa sem guardar a palavra. As religiões aí, vivendo seus sacrifícios, não é? A gente vê aí a religião católica romana, é tanto sacrifício, tanto flagelo, tanta penitência, tudo em vão. Estão fora da palavra, estão vivendo fora da palavra, não obedecem a palavra, transgridem a palavra com os seus dogmas, com os seus conceitos, com a sua religiosidade, com as suas instruções. A gente vê as religiões aí, todas elas vivendo seus sacrifícios religiosos. Tudo é em vão, continuam condenados, perdidos, escravos por Satanás, dentro da condenação do pecado, porque não estão seguindo a direção da palavra. Jesus disse a um grupo de judeus que dizia, não, nós somos filhos de Deus. Jesus disse, se vocês fossem filhos de Deus, vocês ouviam a palavra que eu prego, porque a palavra que eu prego não é minha, mas é do Pai. Vocês são filhos do diabo e querem fazer a vontade dele, porque as obras que vocês fazem não são dirigidas pela orientação da palavra de Deus. Foi isso que Jesus disse aos judeus, lá no Evangelho segundo João, segundo escreveu João, no capítulo 8. Dá uma lidinha lá, irmão, aprende aí com a palavra. Tenha prazer em meditar na palavra. Então o propósito do maligno é tirar a palavra. Foi o que Jesus disse em Lucas capítulo 8, versículo 11, o 12. Jesus disse que a semente é a palavra que é semeada. E quando o homem ouve, a pessoa escuta, entra no coração, vem o diabo e tira a palavra do coração para que as pessoas não se salvem crendo na palavra. Porque o propósito do diabo é tirar a palavra de Deus do coração do homem, do entendimento do homem, fazer o homem transgredir. Porque você pode se esforçar tudo, fazer tudo, mas se você estiver fora da palavra, não serve de nada, porque mais importante é obedecer, e obedecer a palavra de Deus, do que sacrifício de tolo. Foi o que Deus disse, usando o profeta Samuel para Saul. Sacrifício de tolo é o que Deus diz lá em Eclesiastes capítulo 5, quando entrares na casa do Senhor teu Deus, esteja mais atento a ouvir a palavra, do que oferecer sacrifício de tolo. A palavra de Deus é mais importante, tem que ouvir ela, não importa o que aconteça. Fique na palavra. Deus diz aos homens que a arca vai na frente, no carro de boi, e que ninguém tocasse na arca. Aí os homens veem a arca pendendo e pensam que vão cair e vão lá tentar ajudar a Deus. Vão pegar na arca, morreram fulminados porque não deram ouvido à palavra de Deus. Não importa se a arca caísse. O importante é que você tem que guardar a palavra de Deus. Não importa a tua intenção, que tu está fazendo, se é bom ou não. O importante é, se não estiver guardando a palavra, o juízo vem com toda boa intenção que você tenha, que você esteja fazendo as coisas. Se está fazendo fora da palavra, está perdido. Bem-aventurados, Jesus disse, são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Então digo para você nesse momento, toda a investida do maligno é tirar o homem da orientação da palavra de Deus. E eu convido você, meu amado. Eu estou sempre levando essa instrução e não vou deixar de levar nunca. Enquanto estiver aqui, estarei pregando o Evangelho, corrigindo, repreendendo, ensinando a palavra do Senhor. Muitos estão vivendo dentro de muitas igrejas evangélicas contrário à palavra de Deus, vivendo tantas coisas. Se for examinar pela palavra, tudo fora da palavra, é preciso você examinar as Escrituras, ser prudente, se corrigir e voltar ao Senhor enquanto é tempo. Voltar ao Senhor é conhecer a sua palavra e praticá-la, voltar à instrução da palavra de Deus. Você pode estar vivendo suas campanhas de poder, de milagre, de cura, de libertação. Você pode estar vivendo aí seus rituais. Você pode estar vivendo aí suas devoções de usos e costumes, praticando aí a tua fé religiosa nos trabalhos da igreja, sendo fiéis à organização religiosa. Mas se você não estiver guardando a palavra, não serve de nada. Discípulo de Jesus é o que ele disse, João capítulo 8, 31. Se vocês verdadeiramente guardarem a minha palavra, serão meus discípulos.
guardar a palavra do Senhor. E ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você precisa conhecer a verdade. Para quê? Para ser liberto desse conceito que você está, desse caminho que você está, dessa instrução que você está, desse entendimento de que está servindo a Deus que você está, porque servir a Deus é guardar a palavra e não viver o conceito religioso. Por quê? As pessoas que estão dentro do ensino religioso católico romano acreditam que estão servindo a Deus. As pessoas que estão dentro do testemunho de Jeová acreditam que estão servindo a Deus. As pessoas que estão dentro do conceito doutrinário do Espiritismo acreditam que estão servindo a Deus. As pessoas que estão dentro de todas as religiões acreditam que estão seguindo a Deus. As pessoas que estão dentro das igrejas evangélicas acreditam que estão servindo a Deus. E muitos acreditam que é povo de Deus por estar dentro de uma igreja chamada evangélica. Mas esse povo só pode ser povo de Deus não é estando dentro de nenhuma religião, seja ela qual for, evangélica ou qualquer outra. Quer ser povo de Deus? Vou encerrar com isso aqui para você entender isso. Jeremias capítulo 7. Jeremias capítulo 7. Você vai aprender. Tem que examinar as escrituras, meu irmão. Tem que aprender com a palavra. Você tem que ser prudente à palavra. Você tem que buscar sede, prazer, alegria. Aleluia! Para examinar as escrituras. Quer ser povo de Deus? Vou te ensinar o que a palavra ensina. Não é o meu conceito. Não é o que eu acho. É o que a palavra ensina. Jeremias capítulo 7. Versículo 22. Deus dizendo ao povo de Judá: porque nunca falei a vossos pais no dia em que vos tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocausto e sacrifício, mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvido às minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Deus disse ao povo de Judá aqui: olha, eu não pedi a vocês religiosidade, nem liturgia religiosa, nem tampouco sacrifício, nem holocausto. O que eu pedi a vocês foi que dessem ouvido à minha palavra, andasse nos meus caminhos para que vocês possam ir bem. O homem só vai bem se andar no caminho de Deus. E o caminho de Deus é seguindo a direção da palavra. Não é levando sacrifício, oferecendo rituais, sacrifício, como hoje são pedidos dentro das igrejas. Sacrifícios, irmãos. Sai desse conceito maldito. O evangelho não pede sacrifício de ninguém não, irmão. Eu vi uma campanha. Olha o título da campanha: Sacrificando o Cordeiro. Olha que título herético. Se for examinar, não tem nada a ver com o evangelho. Porque o evangelho não pede sacrifício de ninguém não, irmãos. Deus não pede sacrifício de matéria a você não. O que Deus pede a você é o sacrifício, a você sacrificar a sua vida, o seu viver, negando-se a si mesmo para submeter-se à palavra do Senhor. Olha o que diz aqui, olha qual é o sacrifício que Deus vai querer, que Deus quer, que Deus aceita. Romanos capítulo 12, versículo 1 e o 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Apresentei, não é o teu dízimo, não é a tua oferta financeira, não é o que tu tem, não é o carro, não é o teu passe, não é o teu cartão de crédito. Apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional com entendimento é você oferecer a sua vida servindo a Deus, um sacrifício vivo, os vossos corpos. Deus não pede cartão de crédito, não pede dinheiro, não pede isso, não pede aquilo, que nem hoje as campanhas estão fazendo aí. Sacrifique o seu cordeiro, olha. Aí leva para o lado financeiro, dê o que você tem, dê mais. Faça assim e Deus vai te abençoar. Esses filhos das trevas que negam a cruz de Cristo com a mensagem que leva as pessoas a olhar para as coisas da terra e não do céu. Esses homens avarentos, gananciosos, cobiçosos, que se dão bem na fé dos simples, os ignorantes, porque não querem buscar o conhecimento da verdade. Estão aí perdidos, fora da direção da palavra de Deus, enganados. E vão se decepcionar no engano, porque quem vive no engano tem decepção triste e terrível.
Então, quer ser povo de Deus? Guarde a palavra do Senhor. Jeremias 7, 21, 22 e 23. Quer oferecer um sacrifício a Deus? É a sua vida, é o corpo vivo. Vosso corpo vivo como sacrifício santo, agradável a Deus. É a tua vida, renunciando o teu prazer, a tua vontade, os conceitos do mundo, a ideologia desse mundo, a religiosidade desse mundo, para viver a palavra, na direção da palavra, tendo prazer nela, meditando de dia e de noite. Porque o propósito do maligno não é impedir você de ir para a igreja, não é impedir você de fazer campanha, não é impedir você de ir para os cultos dos trabalhos da igreja. Não. O diabo não está preocupado com isso não. Pode viver socado 24 horas dentro das igrejas, porque isso não vai levar uma comunhão com Deus não. Porque o que leva a comunhão com Deus é guardar a palavra do Senhor. O salmista diz assim: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Porque quando nós guardamos a palavra de Deus, buscamos seguir a nossa vida, corrigindo ela pela palavra, estamos santificando para servir a Deus. Porque santificação é viver na orientação da palavra de Deus, santificando as vossas almas. Pedro diz, na obediência à palavra. Olha o que diz aqui. A palavra é tão importante, irmãos. E as pessoas hoje dentro das igrejas não têm mais prazer na palavra. É tanta coisa sendo criada hoje. É tanto culto de festa, é tanto culto de poder, de movimento, de unção, disso, daquilo outro. É tanta modernidade, é tanta apresentação de grupo, departamento. Tudo isso leva a igreja a desprezar a palavra. Isso é uma sutileza de Satanás, tirando o povo da palavra. Palavra de Deus é aquilo que nós devemos almejar, ter prazer nela, meditar de dia e de noite, buscá-la para vivê-la. Aleluias. E o apóstolo Pedro, ele diz aqui, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 22, ele diz: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal. Obediência à verdade. A verdade é a palavra. E no capítulo 2, no versículo 1, o apóstolo Pedro diz: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimento, inveja e todas as murmurações, desejando afetuosamente, como meninos, novamente nascido, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. O leite aqui racional é a palavra, desejando a palavra de Deus, como o menino deseja o leite da mãe, que faz ele crescer, que dá força, que dá robustez. Muita gente fraco, morto, sem vida, porque não está se alimentando com a verdadeira palavra de Deus, com o alimento que nos faz estar firme, forte, de pé diante de Deus. Meus amados, muito importante essa instrução. Que você possa estar meditando e receba. Evangelista Wellington Ramos, pregando a verdade que liberta, compromisso com a palavra de Deus. Visita nós no nosso canal no YouTube e a nossa página no Face, para você ser bem edificado, abençoado com as instruções do Evangelista Wellington Ramos. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo e tenham prazer na palavra.